Primeiro vídeo de 2019 e a gente vai falar de um assunto que não é exatamente uma novidade, mas não deixa de ser uma saudade. Ficou bom isso? É a volta dos que não foram, assim, que na verdade a galera foi, mas levou o clube no coração, mas deixou a alma, mas deixou muita saudade. A gente vai falar daqueles jogadores que saem do clube e às vezes o tempo passa e tal, mas se mantém lá naquele íntimo do torcedor, né, que ainda vê nele um ídolo. E o cara ainda tá em atividade, já tá jogando por outro time e tal, mas é tanto carinho, que a esperança de ter de novo aquele jogador no time não morre. A gente vai falar de alguns aqui. Aliás, isso é muito comum, né? O futebol brasileiro perde as suas joias muito novas, né? A gente perde jogadores ainda muito novos. Às vezes pro exterior, às vezes pro futebol, digamos, alternativo até. E aí o cara conquista aquela famigerada independência financeira e volta, já com uma certa idade. Só que, como a gente tá falando de uma liga que não tem, assim, um nível exatamente altíssimo, como é o Campeonato Brasileiro, o cara faz diferença. E a gente vai lembrar alguns hoje. É a introdução mais longa da história desse canal. Vamos começar falando dele, que tá curtindo umas férias no Brasil e tal. E tá mexendo aí com a emoção do torcedor vascaíno, né? Que é o Alex Teixeira. Já tem 29 anos, é cria do Vasco, foi revelado pelo Vasco, participou daquele primeiro rebaixamento, mas foi peça fundamental no retorno. O cara já jogou na Ucrânia, né? No Shakhtar. Agora tá na China, como é que é o nome? Falando em futebol alternativo, Jiangsu Suning. Só que ele sempre se mostrou aí um torcedor do clube. E cada vez que ele vem, e ele teve em São Januário recentemente, né? Acompanhando um jogo do Vasco, é aquele frisson, volta Alex Teixeira, como se o cara nunca tivesse saído. E o Vasco ainda tem o Allan Kardec e o Diego Souza, que também tem 29 anos e também já manifestaram um desejo de retornar ao Gigante da Colina. Já pensou, hein? O Corinthians também tem o seu Paulinho, né? Um jogador que desperta aí as mesmas emoções. Hoje ele já tem 30 anos. Ele participou aí das conquistas mais importantes da história do Timão, que foram a Libertadores e o Mundial em 2012. Aí em 2013 ele deixou o clube. Ele rodou pela China, né, no Gansu Evergrande, jogou no Barcelona, depois retornou ao clube chinês. E até hoje também o torcedor corintiano tem aquele sonho, né, de vê-lo de novo vestindo o seu manto. O Renato Augusto, que hoje tá no Benjinguan, eu não sei se meu mandarim tá em dia não, mas também já manifestou, né, desejo de voltar a vestir a camisa corintiana. E falando em manifestar desejo, quem não esconde isso é o Fred, né? Que fez história no Fluminense, ficou no tricolor das Laranjeiras por 7 anos, é aí um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história recente do clube. Ele é o maior artilheiro em jogos oficiais, tá com seus 35 anos, mas ainda dá um bom caldo, né? E o curioso é que o Fred, atuando no Cruzeiro, onde também é ídolo, recentemente interagiu com uma conta, né, num post de uma conta para torcedores do Fluminense no Instagram. O post perguntava assim, quem é o jogador que nunca deveria ter deixado o Fluminense, alguma coisa nesse sentido. E o próprio Fred comentou, ai, os torcedores foram ao delírio, né? Quem sabe o Fred não pinta aí nas Laranjeiras de novo, né? Ele tem um carinho gigante pelo Fluminense e o Fluminense, claro, também tem um carinho gigante por ele, o torcedor do Fluminense. Outro também que deixou saudades e que até hoje é lembrado como o maior zagueiro, né, da história recente do clube é o Thiago Silva, que tá lá muito bem no PSG, tem seus 34 anos, mas quem sabe não volta aí pra fazer uma graça, né? Também daria muitas alegrias, sem dúvidas, ao torcedor tricolor. Piscininha, amor! Outro também que pode dar muita alegria ao torcedor, não voltando, mas vestindo a camisa do clube, pelo qual já declarou ter muito carinho e até ser torcedor. É o Marcelo, lateral, hoje com 30 anos. O Marcelo jogou, foi revelado no Fluminense, mas cresceu no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, e, coincidência ou não, sei lá, também torce pelo Botafogo e já manifestou certo desejo, aliás, já declarou. Se voltar ao futebol brasileiro, só se vê vestindo duas camisas, a do Fluminense, naturalmente, por ter tido uma história, por ter sido criado ali, e a do Botafogo, time pelo qual torce. Outro lateral também pode vestir a camisa de seu time do coração. Tô falando do Daniel Alves, que hoje tem 35 anos, é cria do Bahia, já falou, é baiano, né? Então tem naturalmente um enorme carinho pelo tricolor da Bahia, mas se disse torcedor do tricolor paulista. Daniel Alves já disse que tem, quem sabe, né, um dia aí veste a camisa do São Paulo para realizar um sonho, né?
Também, certamente. A gente tá falando do maior vencedor da história, né? O Daniel Alves é o jogador que mais títulos conquistou na história do futebol. Já pensou ter um cara desse jogando no São Paulo, jogando no Brasil de novo? Eu acho que todo mundo ia gostar de ver. Principalmente, óbvio, os torcedores do São Paulo. Diego Tardelli é outro, né? Aliás, o agente dele recentemente disse que o Galo, o Atlético Mineiro, chegou a procurar o jogador. E claro que um jogador desse deixa saudade, né? O Diego Tardelli marcou 6 gols naquela campanha da Libertadores de 2013, além de ter marcado o gol do título da Copa do Brasil em 2014, em cima do Cruzeiro, né? O maior rival. Acontece que a gente tá falando de um jogador que já é ídolo também na China. Você tá falando de um mercado muito rico, né? Então é difícil tirar ele de lá pra voltar, né? Pra botar de novo no Galo. Impossível não é, porque o cara também tem um carinho gigante pelo Atlético Mineiro. Mas tem que coçar o bolso. O lado azul de Minas também tem seu representante. E a gente tá falando do Ramírez, que hoje tem 31 anos e há 10 anos tá longe do futebol brasileiro. Tô adorando não ter mesa, porque aí, né, gente... tá longe há 10 anos do futebol brasileiro. Já passou pelo Chelsea, já passou pelo Benfica e hoje também atua na China, só que no Jiangsu Suning. Ele já declarou que sonha em voltar ao Brasil para jogar pelo Cruzeiro e também pelo Joinville, clube onde foi revelado. E o Sandro, hein, do Internacional? Ele também tem lugar na nossa lista. Atualmente, ele tá defendendo o Genoa, na Itália. Recentemente, em uma entrevista, ele disse que o Internacional vai ser sempre a sua primeira opção. Ele tem 29 anos, também conhece bem de futebol europeu e também somaria muito voltando ao futebol brasileiro. Mas se o Internacional lá tem sua cria para se orgulhar jogando na Europa e na Itália, o Grêmio também, né? E a gente tá falando do Lucas Leiva, que tem 31 anos e atualmente joga na Lazio. Aliás, tá na sua segunda temporada na Lazio. O Lucas saiu do Grêmio, onde foi vice-campeão da Libertadores, e foi pro Liverpool. Fez uma carreira muito bonita no futebol inglês. Atualmente está jogando no futebol italiano, mas também já manifestou o desejo ou falou com muito carinho do Grêmio, clube onde foi formado. E a gente não pode deixar de falar dele, né? A gente pode não admitir, pode falar que ele tem dificuldade para entrar em forma, pode falar que a disciplina não é exatamente um forte, mas se tem um cara que deixou saudade no Flamengo, hoje tem 36 anos, é um tal de Adriano Imperador, né? Desde 2014 ele não joga profissionalmente, ou seja, vamos aí para 5 anos, né? Longe do futebol. Mas podia rolar uma partidinha ali de despedida oficial, né? Sei lá, pra galera matar a saudade daquele título de 2009, né? Liderado por ele, aquele grupo que tinha o Pet e tal, que ainda tá. E acho que ficará para todo sempre no coração e na memória do torcedor rubro-negro, que tem um carinho gigantesco pelo Didico. Lindo. Essa foi a nossa lista aí dos jogadores que saíram e, na verdade, do clube, mas ficaram no coração dos torcedores. Jogadores que foram, mas que não foram. Jogadores que hoje ainda estão em atividade. Muitos deles, né? Aliás, acho que só o Adriano não tá mais. E que dane-se, a gente quer de volta mesmo assim. Faltou alguém aqui na nossa lista? O que você achou? Quem você quer ver de volta no seu time? Comenta aqui. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2019. Tomara que a gente fique mais um ano aí, aliás, mais muitos anos aí juntinho, mas especialmente nesse que começa, né? Que você ajude a gente a estar sempre aqui produzindo conteúdo do jeito que você quer acompanhar, do jeito que você gosta de assistir. Toda semana a gente se encontra aqui no youtube.com/segue o baile. Até a próxima. Tchau, tchau.